Hoje a gente vai falar aqui sobre um caso mais diferente, a gente vai estudar mais aplicado agora, que seria a utilização de inteligência artificial e modelos de Big Data para sistemas complexos, né? Então, aqui eu vou falar o caso de uma empresa que faz recobrimento, né, faz processo de coaching, né, que eu não sei como que traduz isso para o inglês diretamente, faz revestimentos térmicos, né, por meio de spray em superfícies, né. É uma técnica que você coloca esse revestimento por cima de uma superfície e aí justamente às vezes para melhorar alguma condição. Quando você quer fazer um revestimento em cima de uma superfície, né, existem aí, principalmente o revestimento térmico, ele exige tem muitas variáveis a serem controladas nesse sistema. Um sistema complexo, por exemplo. Existe o centro de gerenciamento de gás, né, que você vai colocar. O centro de gerenciamento de energia, né, o que vai resfriar, né, o sistema de ventilação, o próprio robô que vai estar executando isso, né, a alimentação de matéria-prima que vai entrar, né? Então, existem muitas coisas que tem que estar controlando, né? Então, imagina que para cada um, né, desses mecanismos, né, você tem aí pelo menos cinco variáveis, né? Velocidade, temperatura, morfologia, composição, distribuição, distâncias, muitas variáveis, né? Para você fazer um revestimento automatizado, né? Tipo assim, você tem uma placa, né? Você quer fazer um revestimento, vamos supor aqui que tem aqui, né? Aí você tem que fazer assim, você tem que ter um robô que vai fazer o revestimento em toda essa superfície, né? Isso é bem complexo de fazer, né? Exige muitas variáveis de controle. E aí como que você faz para modelar isso, né? Esse aí que vem o problema, né? Mas antes de falar sobre isso, queria falar assim, né? A gente falou aqui da modelagem, né? Por que que eu vou querer revestir o material? Tô falando de uma pintura de uma casa? Não é bem isso, né? Por que que eu usaria um robô para isso, né? Se algum pintor poderia fazer? Não, porque a gente está falando aqui de alta tecnologia, né? Principalmente na indústria automobilística e na indústria aeronáutica. Se você tem um revestimento ali em um compressor de uma turbina, às vezes você consegue melhorar a aerodinâmica dessa turbina, se você tem uma superfície mais lisa, e você consegue, por exemplo, economizar até 3% de combustível. Se você consegue manter a região que tem que ser quente de um, de um motor de aeronave quente, né? Você consegue aplicar ali um recobrimento, né? Aplicar um coating, um revestimento que mantém a temperatura ali por mais tempo, você consegue aumentar a eficiência do seu motor. Se você tem, às vezes, o trem de pouso, né, e você precisa que ele, por exemplo, não estoure o pneu de forma nenhuma, você pode aplicar um revestimento sobre o pneu, alguma coisa do tipo, né? Ou até mesmo se você está querendo mais conforto, né, você consegue aplicar isso também. Na indústria automotiva, por exemplo, né, se você precisa, né, pode aplicar revestimentos em todo o motor, né, você pode aplicar isso numa transmissão para reduzir atrito, até mesmo nas áreas de design dentro do carro, ou até mesmo para segurança, né, criando aí algumas fibras mais fortes, algumas peças mais fortes que às vezes podem machucar em algum acidente se não forem resistentes o suficiente. Então, enfim, recobrimento é uma parada importante, uma parada que muda o jogo na indústria e é um sistema muito complexo de ser controlado, né? E o grande problema, né, que para quem entende de controle é o seguinte: esse sistema ele é um sistema é um sistema de é um feed forward control, só que ele não tem um feedback. Ou seja, a gente não consegue monitorar os status de cada etapa, né? Então você tem ali o controlador que vai jogar, né, vai dizer quanto de gás, energia e matéria-prima tem que ir, né? Para a arma, né? Essa arma vai gerar uma chama, essa chama vai derreter as partículas, vai fazer, né, todo o processo de coating. Você não tem nenhum controle desse processo, tipo, você não consegue visualizar, ter um feedback em tempo real do que está acontecendo. E aí que vem o problema, né? E aí que talvez a gente tenha que começar a utilizar um pouco mais de ferramentas como a IA para fazer isso, né? E aí a gente tem algumas formas de modelar esse sistema, né? Vamos supor que a gente quer de alguma forma modelar para conseguir entender melhor o que está acontecendo, fazer algumas simulações. A gente consegue modelar o sistema como um todo, como uma caixa preta, e a gente teria aí um número menor de experimentos,
só que a gente não consegue entender como cada subsistema funciona no geral, e a gente teria um grande número de inputs e pouca acurácia. A gente pode modelar cada subsistema, então o controlador, a arma, a interação entre a partícula e a chama, o modelo de revestimento. A gente teria, né, se a gente faz isso, a gente tem mais informação sobre o sistema, só que ao mesmo tempo tem que fazer mais experimentos. Ou então, se a gente quiser modelar cada etapazinha do nosso controlador, por exemplo, daí a gente vai ter uma acurácia absurda, só que assim, é um trabalho gigantesco. Então é sempre isso, né? A gente sempre fica balançando em ter pouca informação e pouco trabalho, muito trabalho e muita informação, né? Sendo que é tudo um modelo, né? Nada, às vezes nem chega a atingir o valor real. E aí o que a gente pode fazer é usar redes neurais para fazer essa modelagem. E isso é um método eficiente, computacionalmente falando, né? E não só isso, mas talvez a desvantagem é que ele precisa de muitos dados para ser modelado. Ou então a gente pode tentar fazer alguma otimização de base e determinar meio que o espaço, né, em que talvez teriam aí as variáveis do nosso modelo, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, essa é um outro approach que a gente poderia fazer. Ele exigiria menos dados, né? Mas seria bastante caro fazer essas modelagens. Então, mas o grande lance é, pelo menos a gente consegue, de alguma forma, fazer uma modelagem um pouco mais acurácia, que vai exigir menos tempo aí, talvez, dos engenheiros, né? Eu acho que o grande benefício que tem esse tipo de modelagem, né, é a gente conseguir fazer, a partir dos dados que a gente insere, né, fazer uma modelagem melhor de como o processo vai acontecer. E aí o que a gente pode fazer é justamente prever o que vai acontecer, né, melhor, desenvolver novos parâmetros para atingir um tipo de revestimento específico e saber entender melhor o efeito de cada uma dessas coisas. Isso na indústria com efeito, fazer esse tipo de modelagem ajudou muito a reduzir, por exemplo, a variância em torno da média do seu, por exemplo, do que você tinha pedido, né? Então, né, basicamente é isso, né? Você meio que faz, né? O processo seria, você faz o recobrimento de uma peça, calcula, né, a média de voltagem, por exemplo, que você utilizou, a média, o thickness, né? Com micrômetro, pesa a peça e tudo mais. Você usa um modelo, né? Para, a partir dos parâmetros de entrada, entender os parâmetros de saída. E aí você consegue modelar isso, né? Usando inteligência artificial. Então é bem inteligente essa forma de abordagem, porque modelar mesmo dava muito trabalho, era muito complexo. Bem, né? Isso é uma das aplicações, a gente pode usar a IA para modelar, mas não só isso, a gente também pode usar para detectar anomalias, fazer predição de lifetime, né? E aí o exemplo que a gente pode trazer aqui seria justamente para assim, a partir dos sinais que a gente tem, a gente consegue entender se aqui vai acontecer uma anomalia, se a gente deveria criar um alerta, se a gente deveria entender qual vai ser ainda o tempo de vida útil de uma determinada máquina, de um determinado robô que a gente tem. Bom, e aí a aplicação aqui, que mais prática da indústria mesmo, seria para você detectar, né, você tem alguns sinais de máquinas que você tem constantemente. A partir do momento que você tem algum que é não tão habitual, você lança um alerta. E aí você faz a predição, do status de um determinado hardware. Por exemplo, a voltagem. Você tá, se você conseguir analisar a voltagem da sua arma, né, que vai fazer o revestimento, você consegue, né, entender aí quando acontecer algumas anomalias. Mas basicamente, a gente também consegue, né, analisar hardware com isso. Então, acho que fica aqui as grandes aplicações de ASCII, principalmente para modelagem, né, que é o que é modelagem de revestimento, de modelagem do processo de revestimento, né,
do controle de revestimento, e aí, né, também aí para detectar anomalias e estimar tempo de vida. Basicamente é isso, assim a gente finaliza o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui!